Bom, boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Adriano, professor de matemática de vocês. E estou fazendo esse vídeo para estar auxiliando na atividade que daqui a pouco eu vou estar inserindo no Google Classroom para que vocês façam durante a semana. A atividade ela é referente ao conjunto dos números complexos ainda, que nós vimos em duas atividades anteriores, e talvez vocês não tenham ainda fixado bem, né, os principais temas, os principais tópicos ligados a esse assunto, tá bom? Só que essa atividade dessa semana ela vai ter organização um pouquinho distinta das outras, tá? Não é um quiz, ou seja, não são perguntas que vocês deverão assinalar a correta, a alternativa correta. Vocês terão que resolver, tá, de forma descritiva. Então eu vou estar colocando lá em PDF atividade, vocês vão abrir a atividade, vão responder numa folha de caderno, vão tirar foto, uma foto legível, para que eu possa estar vendo, tá, a resolução de vocês e estar inserindo, né, acoplando no Google Classroom para que eu possa estar corrigindo, tá bom? Eu senti falta desse tipo de atividade da qual vocês resolvam e eu possa estar vistando, tudo bem? Então, da mesma forma como eu fiz na avaliação da aprendizagem processo, eu vou estar auxiliando vocês em cada questão para que vocês possam estar resolvendo, tá bom? E aprendendo, tá bom? Então, prestem atenção. Peço desculpa pelas falhas no vídeo, tá bom? Estou aprendendo, estou fazendo agora à noite também um pouquinho mais complicado, mas vou fazer da melhor forma possível para que vocês possam aprender, tá bom? Então, só para a gente lembrar do que nós estamos falando, nós estamos tratando do conjunto dos números complexos, tá bom? O conjunto dos números complexos é o maior conjunto que nós temos atualmente, tá bom? Se vocês lembrarem, desde o sexto ano, nós conhecemos, né, o conjunto dos números naturais, tá bom? Fazendo um círculo aqui para indicar os números que estão aqui dentro. Depois, nós temos os inteiros, que a gente denomina com a letra Z. Maior que os inteiros, nós temos os racionais, tá bom? Depois dos racionais, nós temos os irracionais, mas os irracionais é um conjunto à parte. Então, olha, o senhor Adriano vai fazer assim, espero que vocês entendam, tá bom? Por que, senhor Adriano, o senhor não fez um círculo em volta do outro como eu fiz com os demais? Porque os irracionais, eles não são racionais, obviamente, tá? Então, um número que é racional, ele não é irracional. Então, por isso que o irracional está aqui do lado. Qualquer número que esteja dentro desse conjunto dos irracionais, ele não vai ser nem racional, nem inteiro e nem natural. Ele é um número à parte, tá bom? E se eu somar, juntando esses dois conjuntos aqui, olha, vou fazer assim um círculo maior envolvendo eles, eu tenho os reais, que é o conjunto que até então vocês conheciam, né? O maior conjunto. Porém, por que eu tive a necessidade, a matemática teve a necessidade de ampliar o conjunto dos números reais? Porque algumas situações nós não conseguimos resolver. Se vocês lembrarem, por exemplo, olha, a raiz quadrada é de 4, do número 4, né? Ou seja, eu pergunto, que número vezes ele mesmo dá o 4? É óbvio, né, que vocês vão falar para mim, ou é o 2, 2 vezes 2, 4, ou é o menos 2. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Tá bom? Qualquer uma das duas alternativas estaria certo. Mas e se eu colocar um menos aqui na frente, ó? Eu nunca vou encontrar com os números naturais, com os números reais, um número que vezes ele mesmo, seja ele positivo ou negativo, que dê negativo. Porque ó, se for dois positivos, positivo com positivo dá positivo. Negativo com negativo também dá positivo. Então, por esse motivo, eu nunca encontraria a resolução para isso. Foi desta situação que surgiu o conjunto dos números complexos, tá bom? E de que forma que funciona? Então, vamos colocar aqui, ó, de novo, raiz do número menos 4. De que forma que eu resolvo isso? O conjunto dos números complexos, vou até colocar aqui, olha, que é um conjunto que vai englobar, todos os outros, ele é conhecido como C, né, o conceito dos complexos. A grande característica dele
é que a gente vai trabalhar com uma unidade imaginária. Vou até escrever aqui, ó. Unidade imaginária. Essa unidade imaginária nós vamos chamar de I. E a grande questão para a gente entender os complexos é nós entendermos que essa unidade elevada ao quadrado dá menos 1. Então, independente do valor de I, que é uma unidade imaginária, eu sei que I ao quadrado ela é menos 1. Então, olha que interessante como que isso vai me ajudar a resolver essa raiz aqui, ó. Porque eu não sei fazer a raiz de menos 4, mas, ó, eu sei que se eu pegar o 4, multiplicar por menos 1, o que vai dar? Não vai dar o menos 4? Então, estou só reescrevendo isso daqui, aqui, de uma outra forma. Só que a gente sabe que menos 1 é o quê? 1 ao quadrado. Então, a gente vai obter isso daqui, ó. 4 vezes I ao quadrado. De novo, o que é esse I, professor? Ele é uma unidade imaginária. Ele nunca vai ter um valor o I, porque ele é uma unidade. Uma unidade é só ele é único, tá bom? Agora, aqui, pela regra de raízes, nós temos dois números aqui, então vai ficar uma raiz para o 4, um radical para o 4 e outro para o I ao quadrado. Raiz de 4, vocês já sabem, ó. Quanto que é a raiz do número 4 que nós tínhamos calculado? É 2 ou menos 1. Mais 2 ou menos 2, desculpa. Ou mais 2, tá bom? Então aqui eu vou colocar mais ou menos 2. Quem que é I ao quadrado? Independente do valor do I, que o I é uma unidade, eu tenho uma regra, ó. Quando o índice da raiz for igual ao expoente que tiver o radicando, ou seja, quem está aqui dentro, o que eu faço? Eu posso cancelar a raiz. Então, o resultado de menos 4, raiz quadrada de menos 4, é mais ou menos 2i, onde i é uma unidade imaginária. Então, a partir da descoberta dos números complexos, nós conseguimos resolver raízes cujo índice é par e o radicando é negativo, tá bom? Então, a primeiro momento, né, o conjunto dos números complexos seria dessa forma como eu estou explicando para vocês, tá bom? Usando aquele diagrama que a gente está sempre acostumado, né? A gente vê os naturais, que é o menorzinho, que está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais, que está dentro dos reais, que está dentro dos complexos, tá bom? O irracional fica aqui fora. O irracional, ele é real e é complexo também, tudo bem? Agora, para a gente poder entender essa questão dos conjuntos dos números complexos, a gente sempre fala que um conjunto, um número complexo, Z, tá? É uma definição matemática, sabe? Então, o Z, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. O que é isso, professor? Aqui, ó, é um número real. Aqui, ó, também é um número real. Só que qual que é a diferença? É que esse daqui, ó, ele vai estar acompanhado do i, que é aquela unidade imaginária que eu falei para vocês. Então, por isso que essa parte aqui, ó, a gente fala que é a parte imaginária, tá bom? Tá fazendo sombra a minha mão aqui, ó, mas eu tiro a mão, dá pra gente ver. Esse daqui, ó, como ele está desacompanhado, a gente fala que é a parte real. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, de números reais, de números complexos, ó. Se eu tiver, por exemplo, mais 3i, qual que é a parte real? É o 2. Qual que é a parte imaginária? 3i. Tudo bem? Eu não posso esquecer desse detalhe, tá bom? A parte real é quem não tem o i, a parte imaginária é quem está com o i. Eu posso ter também, ó, isso daqui. Qual que é a parte real? 3. Qual que é a parte imaginária? I. Ah, mas que número que está aqui, professor? Quando não tem nenhum número, desculpa, quando não tem nenhum número, a gente considera que seja o número 1. Tudo bem? Então eu não posso esquecer desse detalhe. Então, com essas informações que eu passei até agora, vocês vão conseguir resolver, ó, o exercício número 1, tá bom? Que é só para identificar qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária. A parte real é quem não tem a letra, a parte imaginária é quem está junto com o i, tá bom? O calcule, nós já resolvemos, né, um pouquinho anteriormente,
a raiz quadrada de menos 4. Então, o mesmo raciocínio vocês farão para resolver menos 16 dentro da raiz quadrada de menos 49, tá bom? O terceiro exercício é para vocês resolverem em C, ou seja, no conjunto dos números complexos, essa equação. Essa equação, gente, é uma equação do segundo grau. Vocês já sabem resolver ela, tá? Tem que identificar quem é A, B e C, tem que fazer a fórmula de Bhaskara, achar o delta. A única diferença aqui é que na hora que vocês vão encontrar o delta negativo. Então vai dar uma raiz negativa, mas vocês já sabem resolver uma raiz negativa. Então vão dando sequência, tá bom? Aqui no quarto exercício, vocês vão fazer operações envolvendo os números complexos, tá bom? De que forma que eu faço operações envolvendo os números complexos, tá? Então, é isso que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Então, vamos supor que eu tenha o Z1, ele é 3 mais 2i, e o Z2, ele é menos 1 mais 4i, tá bom? Então, como que eu faço para somar as partes Z1 e Z2? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, tá bom? Então, eu já vou fazer direto aqui, ó. 3 mais menos 1, porque eu tenho que somar real com real, mais parte imaginária com parte imaginária. Tudo bem? Aqui fica fácil, ó. Fica 3 menos i, menos 1, desculpa, porque mais com menos dá menos. E aqui eu já coloco o resultado direto, né? Dá 6i. Fazendo a diferença aqui, vai dar 2 mais 6i. Tudo bem? Então aqui não tem segredo. Agora, como que eu faço a diferença? Z1 menos Z2. O Z1 menos Z2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conta de menos. Também eu faço, ó, real menos o real, imaginário menos o imaginário. Então, olha como que eu faço, ó. 3 menos 1, dois sinais, né? Mais, esse sinal de mais aqui, ó, ele continua. Não é porque é diferença que aqui eu coloco menos, continua mais. Parte imaginária menos a parte imaginária. 2 menos 4. Resolvendo, ó, 3 mais 1, mais 2 menos 4 dá menos 2. Então, vou pôr entre parênteses aqui para não confundir. Então, ó, 3 mais 1, 4, mais com menos dá menos. Então, olha, enquanto a soma deu 2 mais 6i, a diferença deu 4 menos 2i. Ah, mas e se eu quisesse, professor, fazer a multiplicação? Z1 vezes Z2. Então, eu pego, ó, 3 mais 2i vezes menos 1 mais 4i. Aqui eu tenho que aplicar a distributiva. Como que funciona isso, professor? Ó, o 3 ele vai multiplicar o menos 1 e ele vai multiplicar o 4i. O 2i vai multiplicar o menos 1, o 2i vai multiplicar o 4i. Então, ó, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 4i, 12i. 2i vezes menos 1, menos 2i. Mais 2i vezes mais 4i, então, ó, 2 vezes 4, 8. I vezes i ao quadrado. Então, aqui eu faço a continha, ó, menos 3. I com i, eu posso fazer a continha. 12 menos 2 vai dar 10i. Mais 8. Eu tenho que lembrar que i ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos 3 mais 10i menos 8. Então, esse 3 negativo com esse 8 negativo, eu faço operação com eles, né? Dá 8, 9, 10, 11. Então, dá menos 11 mais 10i. Tá? Então, essa é o resultado, né, da multiplicação Z1 vezes Z2. Tá bom? O outro exercício é a potência. Ó, a potência também é fácil. Olha, vamos começar quando o i é elevado a zero. A gente sabe, por uma regra, que qualquer número elevado a zero dá 1. Aqui, ó, i ao quadrado, i a 1, elevado a 1, desculpa.
qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, da própria base. Então, vai vendo o resultado, ó, 1 menos 1 i ao quadrado, por definição de complexos, é menos 1. I ao cubo é i ao quadrado vezes i. Então, lembrado da regrinha, ó, eu somo, 2 mais 1 deu 3. 1 ao quadrado, i ao quadrado, desculpa, é menos 1, por definição. I elevado a i, a gente já sabe que é i. Então, isso daqui deu o quê? Menos i, tá? I elevado a 4, quanto que é? É i ao quadrado vezes i ao quadrado. Porque ó, 2 mais 2 deu 4. Só que i ao quadrado é menos 1, o outro i ao quadrado também é menos 1. Ó. Menos com menos dá mais, 1 vezes 1, 1. Então, vocês perceberam que vai voltar a repetir? Se eu continuar i elevado a 5, vai repetir, vai dar i. E assim por diante. Então, nós temos uma regra. Quando eu tenho, por exemplo, olha, 1i elevado a 20, o que eu tenho que fazer? A gente não sabe que são 4 expoentes que eu tenho que fazer a continha que vai começar a repetir. Então, eu pego o expoente do i e vou dividir por 4. No caso aqui, vai ficar... Opa, desculpa, gente. Desculpa. Então, aqui eu vou dividir por 4. Tá bom? Então, 20 dividido por 4 deu 5. 5 vezes 4, 20. O resultado é 0. O resultado, ele vai ser o quê, gente? O expoente novo. Então, é como se a gente estivesse encontrando um novo expoente, né? Igual a 0, 1, 2 ou 3. Tá bom? A gente viu aqui, olha, que o resto deu 0. Então, ao invés de eu considerar i elevado a 20, eu vou considerar i elevado a 0. I elevado a 0, eu já sei quanto que é, dá 1. Então, o resultado de i elevado a 20 é a mesma coisa que i elevado a 0, que é igual a 1. Tá bom? Como que eu obtive esse 0, professor? Eu dividi por 4. Eu sempre vou dividir o expoente por 4. Se eu estivesse procurando o i elevado a 50, eu ia dividir 50 por 4. O resto seria o expoente, tá? E aí eu teria que identificar aqui como eu fiz, né? I elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i. Tudo bem, gente? Tá? Só para a gente finalizar, ó, eu também, olha, vai ter um exercício que eu peço o conjugado, tá? Então, vamos pensar aqui, olha, que eu tivesse esse daqui, olha, 2 mais 3i. Eu falo assim para vocês, ó, eu quero o conjugado do z. O que é o conjugado do z? Eu vou escrever o número, só que eu vou inverter a parte imaginária, o sinal da parte imaginária, tá bom? É só inverter o sinal da parte imaginária. É muito simples isso, tá bom, gente? E o último exercício, para a gente acabar aqui, eu quero representar no plano cartesiano um número complexo. A gente sabe que o plano cartesiano é aquele que tem o y e o x. Não é isso? Só que aqui para mim agora nos números complexos, o x, ele vai ser também a parte real. E aqui, olha, o y, a parte imaginária. Então, vocês já devem pensar, né, o que vai acontecer. Se eu tiver esse número aqui, se eu vou chamar de z, ó, 3 mais 2i, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar na parte real, que vai ser a primeira parte aqui do par ordenado, e depois a parte imaginária. Quem que é a parte real? 3. Quem que é a parte imaginária? 2. Então, eu tenho que marcar esse ponto aqui no gráfico, tá? Então, eu vou marcar 3 no x, né? Ó. Então, aqui é 1, 2, 3. Aqui 1, 2 no y. Tá bom? Então, eu faço a ligação aqui dos pontos. Opa, desculpa, gente. Estou fazendo sem régua. Então, o ponto de encontro é um ponto que é o número complexo z. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tenham aproveitado esses itens, porque são coisas básicas do conjunto dos números complexos, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato pelo grupo, tá? Ou por e-mail, que eu faço questão de ajudar vocês, tá bom? Uma boa noite, uma boa semana a todos.